Olá pessoal, JB Carvalho aqui e nós estamos tão empolgados com agora o MetaCast, que é o nosso podcast semanal. E hoje eu tenho uma pessoa super especial aqui conosco, Andréia Chaves. Olá, Andréia. Olá, Bispo JB, é um prazer estar aqui nessa nova frente de divulgar conhecimento. Que incrível! Fala um pouquinho de você para nós, Andréia. Você é psicóloga, você trabalha com a área de desenvolvimento humano, você trabalha com família, com casamentos, relacionamentos. Conta um pouquinho sobre você para nós. Então, Bispo, eu digo que eu estou psicóloga porque psicologia é passageira, eu posso largar a psicologia amanhã. Mas atualmente eu estou psicóloga há 15 anos e ao longo da minha carreira eu fiz mestrado em psicologia organizacional, social e trabalho e vi que parte das demandas de desenvolvimento humano elas sempre vão tender aos relacionamentos afetivos, familiares. E aí fui para a clínica com esse olhar mais para o desenvolvimento humano nesse contexto familiar. Parece que o seu trabalho está muito voltado para essa coisa da guerra dos sexos, né? Essa confusão de marido com mulher, essa dissintonia, essa desarmonia. E você está muito acostumado a lidar com esses incêndios, né? Você é uma bombeira apagando todos esses incêndios que acontecem na vida da família. Vamos falar um pouquinho sobre homens e mulheres. Homens morrem mais cedo do que mulheres. Homens parece que se suicidam mais do que as mulheres. Homens adoecem mais do que as mulheres. Por quê? Não, existem pesquisas, né, que vão falar desses dados e algumas coisas que a gente vê na prática mesmo. A primeira coisa que acontece é que os homens têm um comportamento de risco muito maior do que as mulheres. Então fazem uso de drogas, relacionamentos sem proteção, uso de entorpecentes, direção. E quando a gente vai falar de suicídio, a gente tem um número gritante. A cada 100 mil habitantes, a gente tem 12,6 homens que se matam para 5,1 de mulher. Então, quase que é mais que o dobro, né? E o que é mais gritante nisso é que os países com maior renda é onde tem o maior número de suicídio de homens e os países com menor renda é o que tem o maior número de suicídio de mulheres. Então a pobreza não é uma coisa boa para as mulheres, por quê? Não. A gente vai ter um modelo social aí que coloca a mulher numa situação muito desprivilegiada, principalmente nos países de baixa renda, quando elas têm que assumir, né, esse controle das suas casas, né, essa dupla função de trabalhar para trazer o sustento e de cuidar emocionalmente dos filhos. E a gente sabe que algum lugar ali vai deixar aí um gap, um buraco. E as mulheres, de fato, acabam sucumbindo, né, a essa condição dessa dupla jornada. Mas os homens também não se cuidam como as mulheres se cuidam, né? Por isso que eles também morrem mais do que as mulheres. Existe um dado aqui. Os homens, eles morrem mais cedo do que as mulheres porque eles estão envolvidos na maioria das situações de violência. Eles não procuram um serviço de saúde. Eles nunca acham que vão adoecer e por isso eles não se cuidam. Eles têm até muito medo de descobrir que estão doentes. Não seguem os tratamentos recomendados. Segundo os dados do Ministério da Saúde, no Brasil os homens vivem em média 7,1 anos menos do que as mulheres, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, então, o IBGE. A expectativa de vida da população masculina chegou a 72,2 anos, enquanto a feminina atingiu 79,3. Que incrível! Eles não fazem adesão a tratamento, né? Além da dificuldade de procurar tratamento, tem todas as questões dele aderir ao tratamento. Eu atuei um tempo no SAMU aqui em Brasília, no serviço de urgência e emergência psiquiátrica. E a gente vê claramente a quantidade de homens que entram em surto porque abandonam a medicação. Então, muitas vezes eles demoram a procurar tratamento e quando eles procuram tratamento, eles têm dificuldade de aderir. Olha só os dados ainda do IBGE. 76% das internações por lesões, envenenamento e algumas outras consequências de causas externas são de homens, 76%. 68% das mortes de 20 e 59 anos são de homens. A cada 5 pessoas que morrem entre 20 e 30 anos, 4 são homens. Homens morrem cedo porque eles realmente também têm
uma maior ousadia. Comportamento de risco mesmo, né? Até brincadeiras de meninas, quando você vê um menino e uma menina brincando, o menino quer subir na árvore e pular. Então, e é estimulado socialmente que ele tem esse comportamento de risco. Mas aqui também temos doenças do aparelho digestivo, doenças do aparelho circulatório, doenças infecciosas e parasitárias. É, de fato, assustador pensar que o homem está se matando de alguma maneira, se não pelo suicídio, mediante a falta de cuidado e também por esse estilo de vida de quem se arrisca muito. E por que hoje a gente está falando aqui de mortes, de assassinatos de homens? A ênfase está muito mais no feminicídio do que no assassinato de homens. Os assassinatos de homens, eles são frutos da violência urbana. Então, você vai pegar, quando eles vão falar de violência urbana, é que eles vão usar os dados do assassinato no modo geral. E uma outra coisa que acontece em morte de homens são o que a gente chama de comportamento de risco, que é o de dirigir alcoolizado, entrar em briga, uso de armas. Então, eles vão lá para a violência urbana. Então, você tem lá uso de armas, briga no bar, vai para a violência urbana, não vai para um dado separado como acontece com o feminicídio. Existe um dado muito grande hoje sobre as DSTs, as doenças sexualmente transmissíveis, AIDS inclusive. E na minha geração, geração X, a gente tinha 2 doenças, né, que eram conhecidas. Hoje nós temos pelo menos 25, perto de 30 doenças, que são, assim, segundo dados do Josh McDowell, 1 em cada 4 americanos tem uma doença sexualmente transmissível. É uma verdadeira pandemia, é assustador. E a gente tem a iniciação, segundo o próprio McDowell, do homem jovem, ainda quando criança, e a palavra que ele dá é que você tem que cuidar dos seus filhos e ensiná-los contra a pornografia, porque já tem criança sendo iniciada em pornografia por conta, já com a idade de 5 anos, por conta da indústria da pornografia na internet. Antes nós tínhamos as revistas, né, a Playboy, a Hustler, a Penthouse, que são as revistas americanas que iniciou o mundo na pornografia. Hoje a gente tem a internet. Alguém disse que a pornografia é de graça porque ela mata rápido. E é fato, você tem atendido muitos casos de casais, de famílias que têm problemas nessa esfera onde o homem trocou a esposa por uma fotografia ou uma imagem na internet? Muitos. O que acontece é que, igual o senhor mencionou, antigamente a dificuldade do acesso à pornografia era alta. Hoje não. Então hoje um menino de 5 anos que tem acesso a um celular, ele tem um grupo de coleguinhas que passa minimamente figurinhas pornográficas. E tem vários estudos que conseguem comprovar que a pornografia ela traz uma lesão para o cérebro. O nosso hipocampo, que é onde ficam as nossas memórias, ele não vai trabalhar com o que é verdade, com o que é mentira. Então, todos esses depósitos de memórias que vêm através de pornografia, eles trazem uma alteração química para o corpo. Então, você vê hoje meninos e meninas, né, entrando na puberdade muito mais rápido. Então, o nosso cérebro, de fato, ele controla o nosso corpo. E aí, quando você vai falar dessas questões de pornografia, a gente ainda tem uma questão social. Ainda hoje é comum os pais iniciarem os seus filhos com prostitutas. Eu atendi recentemente, inclusive, um senhor que veio de um outro colega com todos os exames ok, mas com uma tristeza sem fundamento. Na 4ª sessão a gente viu que o problema era questões afetivas. E quando ele começou a falar da vida dele, ele tinha um trauma de ter sido iniciado sexualmente junto com o pai e os colegas numa casa de pornografia. E isso deturpou total o cérebro dele, ao ponto dele trair a sua esposa e separar. E hoje o sofrimento dele é porque ele separou da esposa que ele amava. Ele era o amor da juventude dele, construiu tudo com essa mulher. Vem cá, ele foi numa casa de prostituição com seu pai, aquele homem que deveria levantar muros ao seu redor, protegê-lo e guardá-lo, o expôs a uma situação dessa de extrema violência emocional. E com isso ele não conseguiu mais administrar a sua própria sexualidade. Sim, e ele é um senhor de 65 anos, assim, mas fisicamente ele parece ter muito mais idade pelo sofrimento mesmo. E quando ele narra a cena, ainda hoje ele chora. Ou seja, ele ainda carrega marcas daquele evento. E isso alterou a percepção dele sobre o sexo. Parece que a gente tem tudo uma questão mesmo de orfandade, paternidade, de abuso de autoridade, que é o grande drama da sociedade, da civilização como um todo, da sociedade humana. Porque o que a gente percebe é que tudo começa no pai e termina no pai.
né? O problema é um problema com o pai, tanto que Deus se define em Cristo como o Pai nosso, né? O Pai das luzes, onde não há sombra nem variação de mudança. E parece que todo esse problema com o pai, ele vai se transformar num problema social, né? Da ordem de violência, da ordem de rebeldia, da ordem de amargura, da ordem de incapacidade de administrar conflitos. Quando eu pego a história do fundador da Playboy, eu estou escrevendo um livro sobre masculinidade, e Hugh Hefner foi então um playboy que sistematizou, né, que de maneira viral disseminou o vírus da pornografia, mas uma coisa mais sofisticada, com arte, com cultura, com jazz, com jogos, com artigos, com clássicos. Vou fazer aqui um comentário. Cocô com granulado, você jura que é brigadeiro? Meu Jesus. Então, veja o que acontece. Aquele rapaz que tinha um grande conflito com seu pai, ele dá testemunho disso, ele entra na indústria da revista masculina, que outrora era uma revista voltada para pesca, para caça, para esporte, e de repente ele transforma a ideia da revista masculina em uma pornografia sofisticada, né? Se existe uma pornografia sofisticada, ele dá ares de sofisticação ao obsceno. Ele coloca Marilyn Monroe na capa da primeira revista, né? E ele vai criando um estilo de vida descomprometido. O homem da década de 50, né? Nós estamos falando de 70 anos atrás, ele era um homem voltado para a família. Ele era um homem voltado para os estudos, ele queria ter um bom emprego e ele queria desenvolver seus filhos, ele queria deixar um legado para as futuras gerações. E daqui a pouco aparece a figura do James Bond, o 007. Ian Fleming, ele, na mesma época, no mesmo ano que a Playboy foi lançada, ele então escreve os livros, né, do James Bond contra o satânico Dr. No, e isso se tornou uma franquia de cinema com 20 filmes, né, onde as mulheres sempre se dão mal, né? Se você for perceber, as mulheres do Bond estão sempre se arrebentando e eles se saem bem. O último agora, a coisa muda. Eu posso dar spoiler aqui ou não? O último filme, quem aparentemente morre é ele. Por quê? Porque existe um outro elemento no filme. Ele é pai de uma menina. E a paternidade muda o coração dele. Filhos podem mudar os playboys? Sim. Na verdade, o filho, eu acho que traz uma responsabilidade de legado. Eu acho que quando um homem se depara e entender que tem um pedaço dele andando, ele começa a repensar nas suas práticas. Agora, pegando uma coisa aí que o senhor trouxe dessa função do homem pai. A gente tem aí, biologicamente, quem dá identidade para o feto é o sêmen. Então, o sêmen é que cai no óvulo e é fecundado e é ele que dá identidade. Então, a gente tem fatores biológicos aí para provar essa diferença do homem e da mulher. A gente tem fatores civis. Quem registra filho no cartório é o homem. Se a mulher for lá sem o cara, ela pode registrar, e hoje a lei mudou e ela pode sugerir um pai. Mas até que seja provado, o filho fica sendo do Capitão X, porque é aquele monte de tizinho, né? Pai, XXXX. Capitão X. Capitão X, né? E a gente tem, biblicamente falando, quando Adão foi dar nome aos animais. Então, a gente tem atributos biológicos, civis e religiosos, né? Sociais, para dizer que o homem, ele traz identidade. Ou seja, ele é esse fator, esse percussor, esse facilitador de dar identidade aos filhos. Quando esse homem não cumpre esse papel emocional, porque não necessariamente isso acontece só com filhos de pais separados. A gente está falando de um papel, né? De fato dele cumprir o seu chamado, a gente vai ter aí um conflito de identidade. E aí a gente pode falar dos playboys, né? Dos garotos que vivem brincando, porque eles não foram legitimados a serem homens. Tem um livro que chama de Menino a Homem. Eu acho que todo homem deveria ler esse livro. Ele vai falar, o autor no prefácio, ele fala assim, me desculpem as mães, mas eu vou falar aqui agora da importância dos pais para os filhos. E aí ele vai trazer vários rituais de passagens que acontecem, inclusive em tribos indígenas, em outras sociedades, onde o pai legitimiza esse menino para virar homem. Então a gente tem números achados aí que vão dizer da importância desse pai para transformar esse menino no homem. Eu gosto do John Wildrick, né, O Coração Selvagem. Ele vai definir que a primeira fase mais importante é ser percebido como importante pelo seu progenitor. Quando uma criança tem essa valorização, essa afirmação
quando ele tem essa validação de um pai, esse reconhecimento da identidade, né? Quando ele se vê pertencente a. Ele tem uma base tão grande para poder navegar na vida. Ele tem uma autoestima, um valor próprio que ele adquiriu. Ele sabe quem ele é. Ele se ama, ele se respeita. Então ele vai respeitar a mulher, ele vai amar as pessoas, porque ele mesmo tem esse respeito próprio. Porque o narcisista nunca é uma pessoa cheia de amor. Na verdade, é uma pessoa falta de amor, né? Alguém muito carente afetivamente que vai virar um buraco negro. Porque a conta nunca fecha. Sugar tudo e destruir tudo à sua volta. E é isso que acontece com o Hugh Hefner, o criador da Playboy. Por quê? Todas as pessoas que entram na vida dele, as mulheres que passaram por ele, foram sugadas, perderam a sua beleza, perderam o seu brilho, né? O testemunho que se dá hoje sobre ele, depois de 70 anos, é que ele era um vampiro que sugava a energia e a força das mulheres. E os playboys fazem isso, né? Eles querem se divertir, eles são garotões, eles querem uma vida de prazer, de satisfação, e eles estão pouco preocupados com a felicidade das outras pessoas. De certa forma, o playboy é um sociopata ou um psicopata? Gente, hoje a nova resolução não utiliza mais essas terminologias, né? A gente fala de transtorno de personalidade antissocial, justamente porque a psicopatia ela precisa ter alguém para se atuar. Né? Então são transtornos de personalidade antissocial. E a característica sozinha do playboy a gente não pode dizer que é, mas que ele tem vários indícios de um transtorno de personalidade social, ele tem. Agora o que acontece, né? O senhor falou aí do homem, né? Do playboy que brinca com as mulheres. E quem são essas mulheres que se permitem brincar com esses playboys? Elas não tiveram afeto, o amor e o respeito. Porque no momento que a mulher se respeita, ela estabelece o nível de como ela vai ser tratada. E o limite. Ela vai estabelecer limite. Voltamos à paternidade. Se um pai da identidade, ele reforça a identidade de um filho sexual, por exemplo, dando ao menino essa força, né, de ser homem de verdade, dando à menina a força de ser feminina, elogiando a sua beleza, né, dizendo o quanto que ela é bonita, enchendo ela de amor, quando ela tem esse ambiente, essa atmosfera familiar, onde ela é aceita, onde ela é amada, ela não vai aceitar ser preterida e tratada de qualquer forma quando ela sai da sua casa. Então ela estabelece um nível, um padrão, uma frequência em que ela vai trafegar e ela vai atrair homens, pessoas para o seu mundo que correspondam a essa realidade. Agora, como diz a Bíblia, né? A alma farta pisa o favo de mel, mas para a sedenta até o amargo é doce. Então muita menina sedenta de amor que vai tentar encontrar o amor no peito e no motel de qualquer lugar, com qualquer cafajeste, com qualquer homem que não respeita ninguém nem a si mesmo. Eu falo que entre eu e você tem que ter um braço de distância. Para a gente se relacionar, eu permito que você se aproxime de mim, mas sem me desproteger. E, inclusive, essa é uma ordenança máxima do cristianismo. Jesus disse assim, você vai ter que amar ao Pai sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, estabelecer um fluxo. O fluxo é Jesus, né, Deus, né, eu e depois o outro. E quando você quebra um princípio, o princípio vai te quebrar. O que eu vejo na prática, Bispo, tem 15 anos que eu estou psicóloga. E trabalhar na urgência e emergência psiquiátrica me fez acessar lugares que a clínica nunca me faria acessar. Porque uma coisa é quando o paciente sai organizado minimamente e vai para o seu consultório. A outra coisa é quando a gente chega na casa para fazer uma intervenção. A outra coisa é quando a gente de fato vê as pessoas nua e crua. Eu ouso dizer que parte dos conflitos que a gente atende, eles têm um fundo familiar. A gente brinca que faz fila, quem vai vir primeiro. Você nunca chega para atender um paciente psiquiátrico que não tem um conflito familiar. Então, esse papel desse pai, enquanto essa identidade, esse sacerdote que traz a presença, ele vai modular comportamentos sociais. Porque a gente está falando aí dos comportamentos de homens disfuncionais e de mulheres disfuncionais. Eu cito isso no meu livro. Eu atendi um moço, ele tinha terríveis dores nas pernas. E ele já tinha procurado medicina de ponta, fora do Brasil. E ele tentava resolver o problema das dores que estavam impedindo, invalidando ele completamente. Ele teria que se aposentar, porque ele não conseguiria mais andar. E em um determinado ponto eu comecei a orar com ele
e eu fui ao enterro do pai dele. E o pai era um playboy, alguém que abandonou a família. Ele tinha 11 anos, ele tinha irmãs, e de repente ele tem que ser o homem da casa. Disfuncional, não estava preparado. E ele tem que carregar um peso, e ele deu conta. Ele fez isso. Ele se tornou provedor, amou a mãe, amou as irmãs, e até outro dia ele sustentava a família. Mas a conta chegou. Mas o fato da gente carregar uma situação pesada não significa que ela não pese. E esse é um conflito social, inclusive em cima das mulheres, né? As mulheres fortes, as mulheres que dão conta de tudo. E aí, quem diz que a conta não chega e que não pesa? O fato de você dar conta de carregar um peso não significa que ele não vai te deixar com dores. Vai malhar para ver, né? Você consegue levantar X peso, mas depois você fica com dor muscular. Eu e um amigo levamos esse irmão a um momento de oração e de perdão para o pai. O pai já tinha morrido, nós já tínhamos feito o enterro do pai, mas ele precisava, para a saúde dele, perdoar seu pai. E foi o que ele fez. E nós identificamos que o ponto onde as pernas realmente doíam foi o fato dele ter levado esse peso a vida toda e que ele não estava pronto para carregar. Nós oramos com ele e é incrível porque imediatamente as dores diminuíram consideravelmente. Ele encontrou então medicina, portas se abriram, conhecimento científico para poder solucionar as questões que se relacionavam à dor, à patologia que ele estava carregando. E ele pôde tocar a vida adiante. Mas o ponto nisso aqui é justamente a questão dessa orfandade que fere as pessoas de uma maneira que faz com que um menino tenha que pular as várias etapas da vida para poder assumir algo que ele não estava pronto. E o que a gente percebe é que quando alguém queima uma etapa, ele vai chegar lá na frente tentando reconquistar aquela etapa. Então você vai ver um rapaz que não teve uma aventura, que não subiu nas árvores, porque o homem tem que fazer isso, tem que descer de carrinho de rolimã, tem que cair, se machucar, ralar o joelho e se levantar para saber que a vida é assim. Você se machuca, mas você se levanta. Você cria resiliência. Mas aí, de repente, ele não teve essa oportunidade, por algum motivo, porque teve que estudar, porque teve que trabalhar. Ele chega a idade chega à maturidade, não. E, de repente, ele quer viver uma aventura. A gente fala que são pessoas que incharam, não cresceram. Né? Por fora você vê a estrutura toda, mas não cresceu, não tem rudimentos, né? Não tem estrutura. E aí, quando passa o vento, vai balançar sim. Então, ele pode começar a adquirir brinquedos. Né? Carros, relógios e outros brinquedos, porque ele não teve brinquedos quando era criança, então ele começa a tentar depois de uma certa etapa. A gente tem aí o caso clássico do Michael Jackson, que não pôde ser criança, né? Que o pai fez o menino se tornar um artista de maneira violenta, então ele sempre tentou voltar àquela fase que literalmente ele não conseguiu viver como criança. O que fazer com pessoas que não conseguiram viver as etapas importantes da vida? Eu acredito em 4 eixos de cuidado, Bispo: biológico, psicológico, social e espiritual. Tem demandas que não tem para onde correr, a pessoa vai ter que procurar um médico, né, e das mais diversas especialidades. Já atendi gente com compulsão alimentar que a demanda foi uma demanda de infância, uma demanda ali de família, não era de restrição. O pai falava, você vai comer, você vai ficar gordo, nem nenhum vai te querer gorda desse jeito. Figura do pai, né, como o castrador. E a menina tinha vários problemas de compulsão alimentar e de oscilação de peso, isso trazia outros complicadores para a saúde. Então, por mais que a gente tratasse os aspectos emocionais, ela precisou ir em endocrinologista, nutricionista. Então, eu acredito em 4 eixos de cuidado: biológico, psicológico, social e espiritual. Biologicamente, as pessoas vão ter que entender o seu corpo, como o caso dessa pessoa que o senhor atendeu, que ela teve o start ali na oração, mas que ela teve que dar continuidade ao seu tratamento com os médicos específicos. Emocionalmente, as pessoas vão ter que, de fato, buscar estratégias para cuidar das suas emoções. E a gente não consegue voltar ao estado anterior, mas a gente consegue costurar o machucado e olhar para a cicatriz e seguir. Na psicologia cognitivo-comportamental, que é a área que eu trabalho, a gente trabalha muito com aqui e agora, daqui para frente.
E aí eu gosto de usar a metáfora de um carro, né? O retrovisor, ele é importante para você escolher a faixa, mas ele é desse tamanhozinho. O para-brisa é desse tamanho para você chegar no seu destino e olhando para frente. Então as pessoas vão ter que entender as suas emoções e parar de passar fatura para quem não pode pagar. Porque os nossos pais erraram, né? Eu sou mãe, eu errei como mãe. E aí o que acontece também é que muitas pessoas, elas são adultas passando fatura para pais que já morreram ou que nem existem. Vamos para a Bíblia e nós vamos ver Absalão, extremamente chateado com seu pai porque ele não tomou providências com o estupro da sua irmã, Tamar, e ele vai lá, coloca o nome da filha dele pelo nome da irmã que foi violentada pelo irmão Amnon, e o pai não tomou nenhuma medida e ele foi lá e fez justiça com as mãos próprias, vingança que não foi justiça. Se refugiou numa cidade de refúgio por 2 anos, voltou e não teve acesso ao pai. O pai não quis falar com ele, o pai não olhou para ele, por fim ele se rebelou, deixou a cabeleira crescer, é um fenômeno, né? Assim, tá visível, coloca 50 cavaleiros junto com ele, esse menino tá culpando, chama todos os filhos do rei para um almoço e daqui a pouco ele se proclama rei, ele dá um golpe de estado do pai e o final dele é ficar preso na cabeleira, numa árvore e ser morto por Joabe. Nós temos aí Esaú, né, que odiou o pai porque perdeu o direito de primogenitura, colocou a conta em cima de quem não tinha nada a ver, porque ele vendeu o seu direito de primogenitura e depois foi enganado pelo irmão. E o pai já era um idoso, né? O pai idoso, não conseguiu ver e deu a bênção para o irmão mais novo, sendo que diz a Bíblia que ele casou com 2 mulheres pagãs etéias para provocar o seu pai. Você percebe o 8 doido? Então, assim, vem uma coisa errada e sucessivamente vem outras coisas erradas. Então, emocionalmente, as pessoas têm que se tratar. Existem coisas que não são terapias, mas são terapêuticos, né? Então, assim, às vezes uma pessoa mais velha, alguém que de fato possa te escutar. A Bíblia diz que enquanto eu calei, os meus ossos se secaram, mas quando eu falei, eu trouxe vida. Então as pessoas precisam aprender a organizar de fato, e a gente na psicologia usa muito a fala como um instrumento mesmo do processo terapêutico, e as pessoas elas não conseguem organizar o que elas pensam. E as nossas emoções, bispo, elas vêm dos nossos 5 sentidos. Então as pessoas precisam visitar esses sentidos. Eu já atendi pacientes que eles sentiam cheiros e tinham crises de pânico em lembrar de alguma coisa da sua infância, em lembrar de uma situação de abuso. Então, os nossos 5 sentidos vão falar das nossas emoções. O eixo social são as nossas relações de grupos, familiares, escolha profissional, a nossa localização geográfica, isso tudo vai influenciar no nosso desenvolvimento emocional. E o eixo da espiritualidade está relacionado à nossa fé, né? Que não necessariamente está ligada a uma religião, mas às crenças, às expectativas que as pessoas têm de futuro. E é tão engraçada essa questão familiar que tem gente que já vem com uma carta pronta, as sentenças que a família jogou, né? Você não vai ser nada, você vai ser igual ao seu pai. E na saúde mental a gente tem algumas doenças que a gente fala de maior incidência de vulnerabilidade genética: alcoolismo, depressão e esquizofrenia. E nem precisa de um relato de um psicólogo. Você pega a família, você olha 3 gerações passadas, você vai ver repetição de padrão de comportamento. Então as pessoas precisam de fato fazer decisões do aqui e agora. Há uma transferência genética que não é resistida pela volição, pelo ato da vontade. Sim. De não permitir que o pássaro encontre pouso, como a maldição sem causa não se cumpriria se o indivíduo não repetisse o padrão comportamental da família. Sim. O Murdoch disse uma coisa incrível uma vez: Deus te deu uma família para enfrentar todos os desafios da vida, né? Porque ali estão condensados, né, todas as crises que você vai ter durante a vida inteira e que você vai administrar de maneira local. Se você for eficiente dentro de casa, você é eficiente em qualquer lugar. É por isso que quando eu terminei meu mestrado em psicologia organizacional, eu comecei a trabalhar muito com treinamento, desenvolvimento de pessoas. Eu viajei o Brasil inteiro dando palestras, cursos em empresas, mas era muito engraçado. Eu acabava uma palestra e vinha alguém me contar uma história da onde? Da família. Aí às vezes você estava num processo seletivo, aí você ia fazer uma entrevista, no meio da entrevista qual que é o assunto que surgia? Família. Então quando eu fui para o consultório, eu não fiz uma escolha de trabalhar com casais e com família, o negócio foi acontecendo. E hoje eu ouso dizer que grande parte dos conflitos sociais que a gente tem hoje são de famílias disfuncionais. E aí esse padrão de família disfuncionais é que é o resultado que a gente vê hoje. Então quando você vai ver
tem uma correlação que eu, Andréa, faço. Nos países que têm menor índice de divórcio, há um menor índice de suicídio. Nos países com maior índice de divórcio, maior índice de suicídio. A pergunta é, será que existe alguma correlação? Obviamente. O Cote diz que a grande tragédia da sociedade é a morte do casamento. Quando o casamento morre, não adianta você ficar enxugando gelo. A gente fica criticando o caos social que está à nossa volta, mas tudo isso é oriundo de famílias disfuncionais. Quando a gente não tem meninos que são criados, né, com valor, com princípio, com amor, eles têm uma tendência enorme de se tornar rebeldes, violentos, agressivos, de não produzir resultados financeiros. Ou seja, a gente tem aí várias filhas bastardas, né, da morte do casamento. A gente tem a miséria, a pobreza, a gente tem a violência, a gente tem aí novos casamentos sendo desfeitos, problemas emocionais por atacado. Então, às vezes a gente critica o que está acontecendo na sociedade e, ao mesmo tempo, os índices sociais, os índices de divórcio dentro da igreja são similares àqueles que estão lá fora. Por quê? Porque a gente pegou um ideário, um modelo de família, né, de homem, de mulher, que não é o bíblico, né, o sacrificial, o que toca a vida, mesmo atropelando seus sentimentos, o seu ego, e entende que você vai fazer aquela curva lá na frente e você vai resolver isso. Então as pessoas desistem, jogam a toalha, destroem a família, e o mais prejudicado disso tudo são os filhos. Sabe o que eu falo, bispo, lá no consultório? Que casamento, ele se dissolve porque as pessoas casam com a ideia de casal. E casal você larga. Só dupla de tênis você larga, um sócio você larga. As pessoas precisam casar com o conceito de família, porque família você não larga. Hoje, se acontecer alguma coisa com os meus pais e eu não me responsabilizar, o Estado vem atrás de mim. Eu não tenho como a opção de ir lá e falar, tira o nome do meu pai e da minha mãe que eu não quero mais ser filhas deles. Então, família você não larga. Se as pessoas casassem com o conceito de família, elas teriam muito mais repertório comportamental para sustentar. Então, quando é família, não tem opção. Não tem opção. Tem que seguir até o fim. Tem que seguir até o fim. Você não larga a família, né? Óbvio. E tem uma questão de legado, né? Família tem uma questão sucessória. Você não tem como largar. Mas a gente tem... Deixa eu chegar no ponto aqui, André. A gente começou a falar de guerra dos sexos. O homem que tem o aspecto mais vulnerável, que morre mais, que se suicida mais, que tem mais doença. E... isso tudo teve um ponto de inflexão na nossa civilização. Quando a gente chega ali, voltamos aos idos de 1950, a gente tinha uma outra sociedade antes da Revolução Sexual, né? O Hugh Hefner leu o Alfred Kinsey, e o Kinsey tinha criado, você estudou psicologia também, então é fácil para a gente entender, que você pode pegar uma amostra e você pode contaminá-la, se você quiser, colocando uma ou duas variáveis ali. As variáveis intervenientes que você vai lá então, e vai mexer no resultado daquilo vai ser de conformidade como você o induziu. E ele pegou uma amostra da sociedade americana de sexólatras, de gente disfuncional sexualmente, e apresentou aquilo como se fosse a totalidade da sociedade americana. Pela agenda que a gente conhece, que é a agenda progressista, isso é a intencionalidade de dizer, por exemplo, eu trato alguém como um ladrão se eu quiser que ele seja um ladrão. E eu tento convencê-lo de que ele é um ladrão. No momento que ele aceita a condição de ladrão, ele vai fazer o quê? Roubar. Então, se eu trato uma sociedade como sexóloga, ainda que ela ainda não seja, e eu convenço a todos que eles são tudo tarados, maníacos sexuais, então eles vão começar a se comportar como tal. E a sociedade passou por esse ponto, né, com Herbert Marcuse também, o Eros, essa civilização, onde o eixo familiar foi muito atacado pelos hippies, pelo Woodstock, pela contracultura, por toda a visão dos pensadores que pavimentaram o caminho da contracultura, como o Derrida e o Jean-Paul Sartre e a Simone de Beauvoir, o Foucault, essa turma toda que enlouqueceu a sociedade. Mas enfim, e aí nós temos uma redefinição do que é amor. Amor agora é sexo, né? Mas você pode, de fato, amar alguém e não ter sexo com essa pessoa.
Tanto que agora ficou até difícil falar eu te amo, né? Porque eu te amo é porque eu quero uma coisa a mais do que te amar, né? Aí as pessoas inventaram na igreja a seguinte frase: eu te amo no amor de Jesus. Ou seja, eu te amo, mas não quero sexo com você. Porque dizer para a pessoa que você a ama não é mais eu estou pronto para me sacrificar por você. O meu afeto por você é um afeto que pretende te proteger e cuidar de você, e não te explorar, não te usar. Porque amor não é uma emoção, amor é uma escolha, é um comportamento. Amor é sacrifício, amor é um comportamento. Amor é proteção, amor é cuidado. Isso é comportamento, cuidado é comportamento. Mas amor virou sexo. Então, as pessoas hoje, bispo, tem uma atividade que eu faço no consultório que é para as pessoas aprenderem a dar nome para os seus sentimentos. Elas não sabem dar nome para os seus sentimentos. Então, amor virou sexo porque as pessoas não sabem o que é amor, porque amor é um comportamento. E as pessoas querem viver apaixonadas. Só que você sabe que a paixão, ela lesiona uma área do cérebro que é a mesma área da demência, né? Que é o córtex frontal. Então, o sujeito apaixonado é demente. E é por isso que o nosso próprio organismo, ele cria mecanismos de você se desapaixonar. Então, a paixão aí tem um tempo de vida útil de 2 anos e 8 meses no máximo, porque senão tu vai ficar demente. Só que a paixão, ela tem várias sensações de euforia, né? Essa ansiedade, né? O frio na barriga, as borboletas. Tem gente que quer viver apaixonado. Aí a história do caso separa. E eu falo muito lá no consultório. É por esses picos hormonais. Essas coisas assim, E o que eu falo lá no consultório é, se você não se resolve com essa pessoa atual, e aí assim, bispo, a não ser em casos de violência, ou que a pessoa corra de fato um risco à vida, eu sempre acho que tem jeito de resolver. Eu já vi casos que Deus não duvida porque ele viu também. Traição em série também é uma coisa que não dá para tolerar, né? Mas tem jeito. Tem jeito, mas quando a pessoa decide, começa a expor também a outra, ao perigo de doença sexualmente. É isso que eu estou falando, quando a vida corre risco. E a vida pode correr risco em vários sentidos. Mas eu já vi inúmeros precedentes, não é? Sim. A Bíblia abre a possibilidade da pessoa se divorciar caso ela tenha sido traída, e ainda mais de maneira sistemática. Então, aí a gente vai falar de padrão de repetição de comportamento. Mas, bispo, Andréia, até em traição, eu acredito que quando as pessoas se posicionam, elas conseguem reconstruir a família. E não dizendo que alguém tem culpa e outra pessoa não tem culpa. Eu falo que eu não trabalho com justiça e nem com estatística de porcentagem, sabe? Quem culpou mais, quem culpou menos, quem que tá certo, quem que tá errado. Mas quando você vai ver um casamento, mesmo os que tem traição, bispo, o outro também tem uma função ali disfuncional. As coisas não estavam harmônicas. Então, assim, eu já vi casais, inclusive o primeiro atendimento que eu fiz familiar foi de uma pessoa que veio atrás de mim porque a filha não dormia. Na terceira sessão, a filha não dormia porque ela tinha divorciado. Ela tinha recebido vídeos do marido com uma garota de programa. Jesus. E, enfim, eu sei que eles voltaram. E voltaram a ser uma família mesmo. E foi tão engraçado que logo depois deles reconstruírem a família, eles prosperaram mais nos negócios. Tipo, a vida tomou outro sentido. Então eu acredito em mudança. Casamento verdadeiro, de parceria, de sociedade. É dois. É uma explosão sinérgica, é a fusão dos núcleos, né? Então é uma multiplicação, não é 1 mais 1, né? É uma multiplicação, alguma coisa. 2 trabalhando junto tem melhor paga do seu salário, né? Se um persegue a 1.000, 2 perseguem a 10.000. Então, quando de fato se alinham, né? Como 2 podem andar juntos se não se concordarem. Mas Jesus disse que a causa do divórcio é por causa da dureza. Da dureza do coração. O orgulho. Orgulho, falta de perdão, soberba. Mas a falta de perdão vem do orgulho, a soberba. Sim, o orgulho é a raiz, é a grande raiz. O grande eixo onde as famílias acabam. Agora, assim, o que eu vejo, né, dentro disso? Aí você falou muito dos homens, né? Agora vamos falar das mulheres. Toda essa mudança cultural, ela também trouxe uma disfunção para a mulher, né? Então, o que é ser mulher hoje, né? Se uma mulher decide não ter carreira e ficar em casa cuidando dos filhos, ela não faz nada. Quando, na verdade, eu acho uma tremenda ousadia uma mulher que consegue fazer isso. E como isso é relevante e importante. Só quem teve ali uma mãe, de fato, acompanhando a sua vida, sabe o quão importante é. Uma das feminazes disseram que mulheres são de Vênus e os homens são do inferno. Então, aí quando tudo isso aconteceu, a gente trouxe uma disfunção também para as mulheres. E aí a gente tem lá o bilhete da escola Mãezinha, né? Como se a criança só tivesse mãe. E a gente tem aqui no Brasil uma cultura de orfandade. E onde é que está o pai? Onde está o pai?
Até outro tempo, 30% dos registros de nascimento não tinha o nome do pai. É isso, filho do Capitão X. E aí tem uma história de pai e mãe. Isso não existe. Uma criança que não tem pai, ela é uma criança sem pai. Deus fez uma ordem perfeita. Sim, ela pode ter uma mãe muito forte, uma mãe que cuidou dela, uma mãe que fez tudo para ser uma excelente mãe, mas não tampa, não substitui. Então, essa disfunção familiar mesmo, e no Brasil a gente tende a colocar essa mulher nesse lugar mais alto. A gente vai pegar os feriados que tem de padroeiras, conta a quantidade de feriados. E cadê José? Onde que está José nessa equação? A gente pega nas igrejas evangélicas, nos grupos lá de oração, cheio de mulheres, aí chega um homem lá, ferido, quem que vai receber ele? É as irmãzinhas. Elas oram mais, as mulheres oram mais. Então, esse papel da mulher, bispo, ele também ficou disfuncional. Então, a gente vai falar dessa disfunção do homem através da revolução sexual, mas desse peso que foi colocado em cima dessa mulher. E aí a gente tem filhos de famílias disfuncionais. É porque para a mulher é mais difícil, que ela que carrega o bebê. Sim. Ela que gera o bebê. E ela que se responsabiliza pelo bebê. O homem pode ir embora, a mulher não tem como ir. Né? Então, o que acontece? Apesar que hoje em dia tem umas que vão, né? Mas aí é um comportamento, assim, uma exceção à regra. Vamos trabalhar com a regra. Normalmente as mulheres têm segurado as pontas. Sim, total. As mulheres têm sido muito mais valiosas e fortes e elas têm se colocado nesse lugar de fato proteger a família, só que elas estão com a retaguarda desprotegida. Mas aí o que a gente tem? O fenômeno do feminismo. Quando você vai ali em 1912, Titanic afunda. Quem morreu? Os homens. Pouquíssimas mulheres morreram. 90 e poucos % eram homens. Por quê? Porque na frente, os botes salva-vidas eram mulheres e crianças na frente. Tinha uma banda tocando, o navio afundando e os homens morrendo, tocando com hombridade, com grandeza, com honradez. Eles morreram com honra. Esse tipo de homem hoje parece que não existe, porque em 1996, agora, quem tá foi 86, foi um navio também que afundou. Eu estou citando esse caso no meu livro. E a maioria das pessoas que morreram eram mulheres. Porque os homens atropelaram elas, passaram por cima e as mulheres ficaram para trás. E aí surge esse movimento das mulheres que não quer que a porta do carro seja aberta, né? Não quer que o homem pague o jantar, quer dividir a conta, não quer receber flores. Eu não quero dividir conta, não. A verdade, não, porque você não é feminista, mas o meu ponto é, eu tenho um amigo que disse que uma feminista, ela foi abandonada no barco. O pai de uma feminista é um canário. É um cara que não soube proteger, guardar, nutrir a sua esposa, a sua mulher. E na prática, bispo, eu ouso dizer que isso é mentira. Cansada de atender mulheres com todo esse discurso social e quando elas chegam sequeladas afetivamente porque não se sentem amparadas, cuidadas, porque acham que tomam mais decisão do que o marido, aí começa a história do homem frouxo, do eu não dou conta de ser o homem da casa porque o cara não decide nada. Agora a minha pergunta é, se comportamento é treinado, e eu acredito que comportamento é treinado, quem é que está treinando esses caras? Para um homem ser homem, ele precisa de homens, não de meninos. Para treiná-los. Não de meninos. Um homem precisa ser homem quando ele tem um referencial de homem. Tudo começa com a paternidade. Meu pai me ensinou a dar um nó na gravata. Eu não esqueço. Meu pai me ensinou a colocar uma isca no anzol. Me ensinou a pescar. O que meu pai me ensinou a fazer foi impactante para mim. Por quê? Porque eu tinha alguém que me orientou a fazer. Hoje os homens não querem aprender com outros homens. Eles vão para a internet aprender como é que se faz alguma coisa porque eles não querem depender. Isso é um dos grandes sinais de orfandade. É quando eu sou um ser solitário, eu estou sozinho, eu não posso confiar em ninguém. Ou seja, o mundo é ruim, os homens não são de confiança e eu estou solitário nesse mundo. Mas quando você tem alguém que lhe ensina, que lhe mostra, que lhe conduz, modelo. Porque isso é um caminho, né? Isso é um papel do pai, identificar identidade, da proteção, identidade, da limite e da direção. Quando eu não tenho isso, eu tenho Deus, ok? Deus pode restaurar isso. Mas eu tenho amigos, eu tenho outros homens mais velhos,
Porque um homem só pode ser homem quando ele está influenciado por outros homens. Mas ele escolhe às vezes andar com os meninos, ou escolhe às vezes estar no universo feminino. Ele nunca vai deixar de ser menino se ele não aprender a ser homem com outros homens. Ok, mas eu questiono que não existam tantos homens dispostos a, eu brinco do espírito de José, espírito da adoção. Porque a Bíblia diz que Jesus foi carpinteiro, José era carpinteiro. Então, cadê os homens que de fato querem se posicionar para ajudar outros homens? É como disse meu amigo Cláudio Duarte, está em extinção como o mico-leão dourado, né, o macaco lá. Eu acho que a gente falta homens que se posicionem com o espírito de adoção para substituir esse gap que existe, é real, de homens que não se posicionaram. Então, gente, você que está assistindo a gente, eu estou conversando aqui com a Andréa Chaves, ela é psicóloga, e nós estamos falando aqui que está faltando homem no pedaço. O Golias chega lá no arraial de Davi, fala, no arraial de Israel, e diz, me dá um homem. Aparece um Davi, se coloca à disposição para enfrentar o gigante. Quem vai derrubar esse gigante da orfandade? Quem vai conseguir preencher esse gap? Quem vai inspirar, virar um modelo de homem verdadeiro? Porque quando eu não acho um arquétipo, eu vou copiar alguma coisa que está disponível. Então eu vejo lá, na minha infância eu via os caras imitando o Bruce Lee. Então eles olhavam e ficavam fazendo James Dean, né? Eu vejo os caras imitando quem? Pablo Vittar hoje, né? Arquétipos, são modelos, são referenciais, ainda que seja o Playboy, o James Bond. Quem não quer vestir com um terno bem recortado, andar num carro conversível? Esse padrão de masculinidade, de apreciar vinhos finos, muitas mulheres, e ouvir música clássica, o jazz, e falar sobre cultura. Compromisso zero, sem horário. Descompromisso. O sonho era criar um matadouro para levar as meninas. Esse padrão irresponsável, ele está de fato em extinção. Porque o que a gente hoje começou, eu quero terminar com isso, é que a sociedade está colapsando. E os homens precisam se posicionar. Sob conta de serem, de fato, afetados de uma maneira muito mais profunda e a sociedade virar uma coisa que... É porque a conta não fecha, né, Bispo? Se a gente pega só na taxa de suicídio, se a gente tem 12,6 para 100 mil habitantes de mortes, para 5,1 de mulheres para 100 mil habitantes, a conta não fecha. É uma quantidade muito grande de homens que estão indo embora. Morrendo cedo, se matando e adoecendo. Sim. Então, fica aí o apelo para que a gente possa construir uma agenda. Eu estou escrevendo um livro sobre a jornada da masculinidade. Já quero uma caixa para ficar lá no consultório, vai ser brinde. E eu estou batendo pesado, eu estou dizendo assim, para começar, não é porque você nasceu homem que você é um homem, você pode ser um menino. Você vai gravar vídeos, né? Porque os homens ainda têm preguiça de ler, muito mais que mulheres. Sim, é verdade, você está certo. Mas eu vi um dado importante no YouTube esses dias. Quase metade das pessoas que me assistem no YouTube são homens. Ótimo, então isso o senhor tem uma boa margem de modelagem. No Instagram não é assim, mas no YouTube é. E uma coisa importante para entender sobre homem é que a gente realmente precisa identificar os arquétipos. As meninas precisam entender quem é cada um que chega perto delas. Porque quando você encontra um playboy, um sujeito vazio de amor, carente, ele é um buraco negro de destruição, as meninas têm que aprender a ficar longe desse cara, porque ele é só um retardado. E eles precisam realmente aprender a se amar para poder depois amar alguém. Então a gente tem que dar aos homens a consciência do valor que eles têm. Eles são importantes, eles são valiosos, eles são valorosos. E só gente com esse espírito de adoção, de paternidade, que é capaz de realmente se doar, de dar o seu tempo, de criar ecossistemas e plataformas para poder ensinar essa rapaziada a virar gente, virar homem, virar pai responsável, virar esposo, marido de uma só mulher. E essa é a grande inspiração, o grande legado que a gente quer deixar. Né? E chamar a responsabilidade para si, né? O homem tem que dizer, é comigo, eu estou aqui, entendeu? Porque Deus te fez com essa estrutura. Nós não estamos falando do menino lá de 11 anos que foi abandonado pelo pai, nós estamos falando de alguém que tem essa
casca grossa. E é daqui para frente. Você foi abandonado pelo seu pai, mas você não precisa repetir esse padrão. Eu tive um pai forte, mas eu tive um encontro com Deus, sabe? Essa coisa do pai biológico, com o encontro com a paternidade de Deus. Você pode ter um encontro com Deus, pode ter um encontro transformador com Jesus Cristo, você pode realmente ser transformado. André, você quer deixar uma mensagem para o pessoal final? Alguma coisa assim muito importante que você queria dizer para os homens e as mulheres do Brasil que estão nos assistindo? Empreguem tudo que vocês possuem em busca de conhecimento, e isso de fato vai ser a árvore da vida. O como é importante nós buscarmos conhecimento. Eu acho que as pessoas se preparam para tudo na vida, menos para casar e para ter filhos. Então leia sobre casamento, leia sobre filhos, leia sobre papéis de homem, papel de mulher. E se você de fato se dedicar a ser excelente nisso, se você for diligente nisso, você vai ser colocado diante dos reis, né? Diante de famílias estruturadas. É isso, pessoal. Eu estou terminando aqui com a Andréa Chaves, o nosso podcast, o nosso JDcast. E não deixe de clicar aí no sininho, assinar o nosso canal. E eu te vejo na próxima.